A gente tem mostrado aqui, praticamente por todos os dias, né, Francisco, a situação no Rio Grande do Sul, né? Novamente, o Francisco vem alertando para seca, calor, e 44 municípios gaúchos continuam em estado de emergência, justamente por causa da estiagem. Na agricultura, o prejuízo na lavoura de grãos é imenso e a perda financeira já é contabilizada pelos produtores locais, para ver o tamanho, então, do estrago que está sendo feito, né, com essa seca na lavoura. Agora, a solução paliativa, para muitos casos, está na irrigação. A técnica do gotejamento, por exemplo, pode ajudar a amenizar a situação. Quem traz mais detalhes para a gente é Maxwell Soares, especialista agronômico da Netafim. Boa noite. Sabemos que a estiagem foi mais severa nesses últimos meses, mas é possível que essa medida seja alternativa e até benéfica neste período, né? Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Sim, com certeza. A irrigação por gotejamento, ela possui essa característica de você fornecer água e fertilizante para a planta de maneira localizada, ou seja, você tem uma eficiência acima de 90% na aplicação dessa água e desse fertilizante, e você consegue produzir mais com uma economia superior até 30% dessa água. Então, é uma ótima alternativa para locais que estão passando por seca, ou locais também de clima semiárido, como é o exemplo do Nordeste, que utiliza muito essa tecnologia e alcança ótimas produtividades e exportação, principalmente nas frutas. O Francisco traz sempre aqui essa situação por lá, né? É preocupante, né? A cada semana a gente vê a situação ficando pior, expandindo por mais cidades, né? E realmente é necessário que a gente consiga encontrar soluções, né? Os técnicos agropecuários, né? As pesquisas possam identificar sementes mais resistentes, enfim. Mas essa técnica economiza água e utiliza, né, a quantidade certa, né, Francisco? É uma técnica bastante eficiente, né? Realmente é uma das saídas aí para realmente ter uma melhor condição da agricultura com relação a essa seca do Rio Grande do Sul, né? Agora, basta também que também tem que ter água no reservatório, né? Porque mesmo com as secas assim, tem deixado os níveis do reservatório muito baixos, né? E aí a gente vai ter ainda esses dias pela frente, como eu estava falando, vai ter novamente altas temperaturas ali na parte sul, oeste, meio centro do Rio Grande do Sul, chegando também até ali, quase Porto Alegre também. Temperatura a gente vai ver aí já chegando 35 graus na parte central do Rio Grande do Sul, 38, 40 graus na parte oeste. E aí, persistindo aí durante o resto da semana, isso não é bom de jeito nenhum, temperaturas altas, baixa a umidade do ar, cada vez mais aumenta mais a evaporação. Então, nesses dias agora, sem chuva aí, em grande parte do Rio Grande do Sul pela frente agora. Maxwell, é importante a gente ressaltar a necessidade de se fazer instalações seguras, bem feitas, né? Se possível com pessoas profissionais que estejam entendendo do assunto, né? Habilitadas aí para esse tipo de trabalho, porque você está mexendo com água, pode haver aí um vazamento nessa tubulação, né? E acabar não sendo tão eficaz, né? É importante o produtor ter isso em mente, porque são grandes extensões aí de terra, né? Exatamente, Fábio, muito bem citado por você. A irrigação, ela é uma tecnologia que necessita ter algumas medidas para que sejam realizadas a instalação desse sistema, como uma análise da qualidade da água, uma análise de solo, para você saber qual a textura desse solo que você vai estar trabalhando, de forma que o responsável técnico, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, ele tem em mãos uma base de dados que possa fornecer da melhor maneira possível as informações desse projeto, que esse projeto ele tenha as características mais corretas para aquela localidade. Maxwell,
disse numa oportunidade, eu estava fazendo uma pesquisa rápida para a gente bater esse papo, e aí, Francisco, ele citou que realmente esses eventos climáticos a gente sabe que é cíclico, né? A gente consegue justamente prever, talvez não na força que como veio, né, Maxwell, dessa vez, mas a gente consegue fazer um planejamento. Já consegue prever mais ou menos assim, tem uma tendência de 6 meses de antecedência, né? 3, 4 meses já tem uma previsão, realmente sabendo se realmente vai ter condição de seca, de chuva bem abaixo da climatologia. Por exemplo, no período de 2000, deve lembrar muito bem, 2000 a 2010, a gente teve vários anos de seca no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul perdeu nesse período de uma década, várias vezes lá a agricultura pra caramba, perdeu muito porque foram vários anos de seca durante esse período, né? E aí, Maxwell, emendando nisso, que é a pergunta do Francisco, assim, justamente, então, é possível que o produtor consiga, não agora, já em plena seca, ter que correr para fazer, talvez, essa técnica do gotejamento, embora tenha algum resultado, mas ele consegue antever, e aí sim, já ter mais ou menos esse equipamento armado, né, na sua propriedade, nos períodos piores, né? E assim, aproveitar em menor espaço, é uma boa colheita, né? Isso, exatamente. O produtor, ele consegue ter uma barragem, ele pode fazer um reservatório, e no momento que ele tem chuvas, né, bem abundantes, ele pode fazer esse armazenamento dessa água nesse reservatório para que nesses momentos de seca ele possa estar utilizando. Então, frente a outros métodos de irrigação, o gotejamento ele tem uma eficiência muito alta na aplicação dessa água e desse fertilizante. Então, vai estar utilizando água em uma quantidade menor que outros métodos de irrigação e também ajudando a produzir alimento, porque mesmo com a seca, a população necessita que se tenha alimentos, a fruta, a hortaliça, para que nós possamos continuar consumindo. Então, é uma técnica de extrema importância para a segurança alimentar, né, da população. Eu fico imaginando também, Francisco, que a gente também tem que se preocupar com os animais, a hidratação dos animais, né? Até alguns que inclusive precisam ficar algum certo tempo ali desse período de muito calor dentro da água, próximo da água, né? Para se refrescar. Então, todo esse planejamento, o produtor tem que estar ciente, não tem como. Ele sabe o período da seca e tem que estar se precavendo. Exatamente. Ele falou um negócio importante ali, a questão da segurança alimentar, né? Porque quando realmente tem as condições de seca assim, tem que ter uma saída, né? E esse processo que ele está mostrando aí, essa nova técnica também, não uma nova técnica, essa técnica, aliás, né? Realmente é uma eficiência grande em termos de economizar água, né? E aí também a garantia da segurança alimentar que prevalece muito. É isso. E qualquer gotinha, por exemplo, a gente teve um intervalo de chuva no Rio Grande do Sul, já serviria para estar abastecendo esses locais, né, que o senhor citou, Maxwell, que é justamente fazer um represamento, um tipo de uma baía, né, de uma bacia, né, para que possa ali drenar um pouco de água num curto período de chuva, né? Isso, exatamente. O Nordeste ele tem um grande exemplo para esses períodos de seca, né? Então, para o produtor nordestino, cada gota importa. Então, nesse período de chuva no Nordeste, o produtor ele procura armazenar o máximo possível de água e também até utilizar água de fontes subterrâneas, como através da perfuração de poços, né? Então, também é uma alternativa para esses períodos de seca. Que o senhor citou, né? Porque nós temos aí a região no Rio Grande do Norte, né? No Vale de São Francisco, Mossoró, no caso do Rio Grande do Norte, que são importantes polos aí da fruticultura e que necessita de água na sua irrigação. E também aqui no noroeste de Minas, né? Também aqui tem muitos postos artesianos que utiliza muito também irrigação também, com postos artesianos na época do meio do ano, na época da estiagem aqui. É isso. Maxwell, muito agradecido pela participação aqui com a gente, trazendo essas informações que são muito importantes aí para o produtor de todo o país. A gente, às vezes, não tem a noção, mas o país é grande a beça e cada um pode estar passando um sufoco diferente. E a gente citou a região sul apenas como um exemplo, mas a gente sabe que existem aí outros lugares também com dificuldades. Muito agradecido pela participação.
Muito obrigado, Fábio, Francisco. Muito obrigado. Valeu, até o próximo encontro.